Graça e paz, amada igreja. É com muita alegria que eu quero apresentar a nova revista da Escola Bíblica que nós estaremos dando início hoje. E o tema da revista é Vivendo no Amor de Deus. E ela tem por base as cartas de João. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 1, que tem por tema um encontro com um discípulo amado. Está baseado no livro de João, capítulo 21, dos versículos 20 ao 25, que nós estaremos lendo no decorrer da lição. Esta lição tem como alvo aprender sobre a transformação da vida de João e a sua preparação por Deus para um ministério profícuo, ou seja, útil, conveniente e proveitoso, que mudou a vida de João, de um pescador para um discípulo e apóstolo de Jesus Cristo. E ainda nos leva a compreender que a vida cristã exige transformação contínua do nosso temperamento, vivendo em obediência à palavra de Deus e pondo em prática os ensinamentos bíblicos. Não é à toa que a opção da editora, ao fazer a capa da revista, foi colocar uma borboleta. A gente sabe que a parte da metamorfose, da transformação de uma lagarta, até ela vir a ter todo um processo dentro de um casulo, para depois se transformar numa borboleta, de uma forma simbólica, eu convido a gente a refletir sobre esse processo na área espiritual, dessa transformação. E aqui o autor vai nos convidar a fazer essa reflexão, como ele mesmo falou, da transformação da vida de João, do temperamento, das suas atitudes e escolhas, a um genuíno caminho íntegro e reto, pautado pelos princípios que estão revelados na palavra de Deus. Esse é o processo de santificação, o processo que João se permitiu viver e o processo que cada um de nós precisamos fazer a escolha de vivê-lo diariamente. Diariamente renunciar ao nosso eu, às nossas vontades, situações muitas das vezes que surgem para tirar o nosso olhar para aquilo que está revelado na palavra de Deus. Nós precisamos diariamente fazer a escolha. Eu escolho viver o processo de santificação. O que você tem escolhido? Nessa lição abordaremos os seguintes tópicos que são descritos na revista. Primeiro, a sua vida familiar. Segundo, o seu encontro com Jesus. Terceiro, o seu temperamento difícil. Difícil, nós vamos entender o porquê. Quarto, a sua vivência com Jesus. Quinto, o seu ministério apostólico. Sexto, os seus escritos inspirados por Deus. Sendo esta a primeira lição, hoje nós abordaremos um pouco sobre a vida do autor das 3 cartas joaninas, citando trechos dos 4 evangelhos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cabe ressaltar que a palavra evangelho significa boas novas. Os evangelhos registram as boas novas de que um caminho de salvação foi aberto a toda a humanidade pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Outros sim, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinópticos, ou seja, sinopse, uma visão conjunta, por apresentarem muito material semelhante sobre a vida de Cristo. Eles apresentam uma visão mais ou menos comum de suas atividades e ensino e da cronologia dos acontecimentos. Já no Evangelho de João, grande parte dos escritos é peculiar e organizado em grandes discursos. Trata da natureza e da pessoa de Cristo e do significado da fé nele. A apresentação que João faz de Cristo como divino Filho de Deus se vê nos títulos que Jesus recebe no livro. Eu vou citar cada um deles. As referências bíblicas eu deixarei anotado no vídeo para que os irmãos acompanhem. E o primeiro é o Verbo era Deus. O segundo, o Cordeiro de Deus, o Messias, o Filho de Deus e o Rei de Israel, o Salvador do mundo, Senhor e Deus.
Sua divindade também é afirmada na série de pronunciamentos: Eu sou. Cristo deixou implícita e explícita sua reivindicação de ser o grande Eu sou. Êxodo 3, versículo 14. E Javé, do Antigo Testamento. Nós vamos ver que em João não contém parábolas, menciona apenas 7 milagres, 5 dos quais não registrados em nenhum dos sinópticos, e registra várias entrevistas pessoais. O autor do 4º Evangelho é identificado no livro apenas como o discípulo a quem Jesus amava. Capítulo 21, dos versículos 20 ao 24. Ele era um judeu palestino que testemunhou pessoalmente os acontecimentos da vida de Cristo, pois demonstra conhecimento dos costumes judaicos e da terra da Palestina e inclui detalhes típicos de uma testemunha ocular, eliminando os outros 2 apóstolos que pertenciam ao chamado círculo íntimo, pois Tiago, irmão de João, morreu martirizado antes da época da autoria, em Atos 12, do 1 ao 5, e Pedro é nominalmente citado em contato direto com um discípulo a quem Jesus amava. Tem-se que concluir que João, irmão de Tiago e filho de Zebedeu, foi o autor. Em Mateus 4, 21 nos diz: passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Embora haja dúvida quanto à autoria do material joanino, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse, as introduções às 3 epístolas são normalmente tratadas como uma unidade. Ainda que a primeira epístola de João seja chamada de epístola, pouco há de epistolar na mesma. O título de epístola sempre foi 1 João. É a mais extensa de uma série das 3 epístolas que levam o nome do apóstolo João, uma vez que a carta não identifica uma igreja, o lugar ou a pessoa específica a quem foi enviada, ela é classificada como uma epístola geral. Embora 1 João não exiba nenhuma das características gerais de uma epístola comum do primeiro século, por exemplo, não há introdução nem saudação no início ou na conclusão, tanto seu tom íntimo como seu conteúdo indicam que o tema epístola ainda se aplica a ela. Mais provavelmente se trata de um tratado teológico, de uma dissertação que visava uma situação particular na igreja e não uma congregação ou um grupo de congregações cristãs, como se dá na ocasião de uma carta. Em contraste com isso, 2º e 3 João são definidamente dotadas da natureza epistolar. A atração de todas as 3 epístolas, contudo, reside na simplicidade e no poder do seu testemunho, no sentido de que Deus é amor e que a verdadeira espiritualidade consiste no amor. Essas epístolas de João também vieram a ser classificadas junto a epístolas católicas, alinhando-se ao lado de epístolas como Tiago, 1 e 2 Pedro e Judas. O significado ordinariamente dado ao termo católico, quando aplicado a essa epístola, é que tensionavam ser universais, ou seja, foram dirigidas à igreja em geral ou ao cristianismo de uma área geral, e não a alguma comunidade cristã em particular, e muito menos a algum indivíduo isolado. A epístola não identifica o autor, mas o testemunho forte, consistente e mais antigo da igreja a atribui ao discípulo e apóstolo João. Esse anonimato confirma de modo contundente a identificação por parte da igreja primitiva da epístola com o apóstolo João, pois somente com a posição bem conhecida e preeminente de João como apóstolo poderia escrever com uma autoridade tão inconfundível, esperando total obediência de seus leitores, sem se identificar claramente. A identificação mais antiga da autoria joanina da epístola provém dos pais da igreja. Foram influentes teólogos, professores e mestres cristãos, na grande maioria importantes bispos da igreja cristã primitiva. De modo geral, pode-se afirmar que a primeira epístola de João foi utilizada por Papias no ano de 140 d.C.
que teve contato direto com João e o descreveu como uma voz viva e constante. Foi citada por Policarpo, que foi discípulo de João entre 110 e 120 d.C. E muito provavelmente foi citada por Justino Mártir, no ano de 150 a 160 d.C. Irineu, que foi discípulo de Policarpo no ano de 180 d.C., aceitava essa epístola como obra do apóstolo João. O cânon muratoriano, entre o ano de 180 a 200 d.C., o cânone muratório, também conhecido por fragmento muratoriano ou fragmento de Muratório, é uma cópia das listas mais antigas que se conhece dos livros do Testamento. Alista-se ali juntamente com a segunda e a terceira epístola de João, como obra canônica e joanina, e isso foi aceito por Clemente Orígenes e seus sucessores de Alexandria. É difícil datar a carta com exatidão, porque não existe nenhuma identificação histórica que possa confirmar categoricamente o período da escrita. O mais provável, e o que os historiadores entendem, é que o apóstolo João tenha escrito a epístola na última parte do século I. De modo consistente, a tradição da igreja identifica João em sua idade avançada como um homem que estava vivendo e escrevendo ativamente durante esse tempo em Éfeso, na Ásia Menor. Outro sim, as identificações da idade avançada de João tornaram possível o fim do século I. A epístola e o evangelho de João refletem um vocábulo e um modo de se expressar semelhantes. Essa semelhança leva muitos a datarem a escrita das epístolas joaninas como um pouco depois de ele ter composto seu evangelho, visto que não é feita nenhuma menção à perseguição sob o governo do imperador romano Domiciano entre 81 e 96 d.C., que começou por volta do ano de 95 d.C., ela pode ter sido escrita antes que a perseguição começasse. À luz desses fatores, uma data aceitável entre os historiadores para a epístola de 1 João é cerca de 90 a 95 d.C. O Evangelho de João foi escrita com um propósito bem específico: provar que Jesus Cristo é Deus e proporcionar a salvação para quem cresce no Filho de Deus, Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador. Este propósito fica evidente em João 20, do versículo 30 ao versículo 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que para que, crendo, tenhas vida em seu nome. E para provar que Jesus é Deus, João lista em seu evangelho 7 milagres, a saber, a transformação da água em vinho, a cura do filho do oficial, a cura do paralítico, a primeira multiplicação dos pães, a caminhada sobre as águas, a restauração da vista ao cego e a ressurreição de Lázaro. Deste modo, o propósito do evangelho é para crer em Jesus Cristo e ser salvo. Já na primeira epístola de João, vislumbramos 2 propósitos, a saber, primeiro, combater e desmascarar os ensinos hereges dos falsos mestres. 1 João 2, versículo 26 nos diz: isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. E 3, versículo 7 diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E segundo, dar aos crentes a certeza e a segurança da salvação. 1 João 5, versículo 13 nos diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros, que credes em o nome do Filho de Deus e credes em Jesus Cristo, como seu único suficiente Salvador. Então, João escreve esta carta para dar segurança aos crentes. O apóstolo deixa evidente para aquele que crê em Jesus Cristo a garantia da salvação. Ele diz: a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Esta salvação não é uma possibilidade, já é uma vitória concreta. Outro sim, João ainda descreve 3 situações em que os salvos em Cristo podem, de certa maneira,
aferir a fé e a certeza genuína da salvação. Primeiro, está lá em 1 João, capítulo 2, do versículo 22 ao 23, que nos diz: quem é este mentiroso, senão aquele que nega Jesus Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Jesus é um nome histórico. Está lá em Lucas 1, versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E Cristo é o que ele representa, o ungido de Deus, o Messias. Em João 1, do versículo 29 e 41, nos diz: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. O nome Jesus vem da forma grega e latina do hebraico Jesuá, Josué, que significa o Senhor é salvação. Cristo vem da palavra grega Messiá, Messias, que significa ungido. Segundo, está lá em 1 João 4,20. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é um mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Terceiro, 1 João 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Tais assuntos serão analisados com propriedade no decorrer do estudo da revista. Os falsos mestres que surgiram de dentro da própria igreja, como previu o apóstolo Paulo em Atos 20, versículo 31, onde diz: e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Esses falsos mestres começaram a influenciar a igreja com falsas doutrinas, distorcendo os ensinos apostólicos fundamentais. Esses falsos profetas defendiam novas ideias que, por fim, ficaram conhecidas como gnosticismo, da palavra grega gnose, que significa conhecimento. O gnosticismo foi uma das heresias mais perigosas que ameaçou a igreja primitiva durante os 3 primeiros séculos. O mais provável é que João estivesse combatendo os princípios dessa heresia virulenta, que a partir dos séculos 2 e 3 já era um sistema desenvolvido, complexo. O gnosticismo foi um ensinamento que misturava o misticismo oriental e o dualismo grego, tendo como doutrina central que o espírito era inteiramente bom e a matéria inteiramente má. Esses falsos mestres, embora atribuíssem algum tipo de divindade a Cristo, negavam a sua verdadeira humanidade. O apóstolo João combateu esse ensino deturpado, como podemos observar em 1 João 4, do versículo 2 ao 3, onde ele diz: nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. A heresia gnóstica apresentava 2 formas básicas. Primeiro, alguns afirmavam que o corpo de Jesus não era real, mas somente parecia ser físico. Docetismo, do grego dóquio, que significa parecer. Segundo o ensino herético difundido por Cerinto, o cerintianismo, que afirmava que Cristo divino, um aeon ou emanação angelical, uniu-se a Jesus humano no seu batismo, mas o deixou pouco antes da sua crucificação. Dessa forma, o Cristo espiritual não teria sofrido nem morrido realmente pelos pecados da humanidade. A ideia gnóstica de que a matéria era má e o espírito era bom levou à noção de que o corpo deveria ser tratado com severidade, um tipo de ascetismo. Paradoxalmente, esse dualismo também levava à licenciosidade, afirmava que o pecado cometido no corpo
não tinha relação com o espírito de uma pessoa e não exercia nenhum efeito sobre ele. Assim sendo, alguns cultivavam a crença de que a submissão total à imoralidade era permitida. A pessoa podia até mesmo negligenciar a lei de Deus. Em 1 João 3, no versículo 4, ele nos alerta: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. João enfatizou a necessidade de obedecer às leis de Deus, pois definiu o verdadeiro amor de Deus como obediência aos seus mandamentos. 1 João 5, no versículo 3, nos diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. O Evangelho de João foi escrito para defender a divindade de Jesus Cristo. E a primeira epístola de João foi escrita para defender a sua humanidade. É bom notar que o Evangelho de João é muito importante do ponto de vista teológico. Ele representa Jesus como Verbo, a palavra que veio e habitou entre nós. O Verbo que transformou a vida de João e, com certeza, causa uma transformação em todo aquele em que nele crê. João se destacou tanto entre os apóstolos que passou a integrar o grupo mais íntimo de Jesus. Ele ficou conhecido como um apóstolo do amor. Senão, vejamos o texto básico. João 21, do versículo 20 ao 25, nos diz: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus o amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém. E agora nós abordaremos o primeiro tópico que a revista vai nos trazer, e ele vai falar sobre a sua vida familiar. Os evangelhos nos relatam que João, pai, chamava-se Zebedeu. Era de uma família de pescadores. Provavelmente sua mãe se chamava Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Assim sendo, ele seria primo de Jesus por parte de mãe. E o primeiro subtópico vai nos falar sobre seus pais. De acordo com os evangelhos, João era filho de Zebedeu, provavelmente o mais novo, pois Tiago, seu irmão, sempre vem citado antes dele, com exceção do Evangelho de Lucas. Em Mateus 4, versículo 21 e 10, versículo 2, nos diz: passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, o sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. É provável que o nome da mãe de João fosse Salomé. Quando comparamos Marcos 16, versículo 1, que nos diz: passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Em Mateus 27, 56 nos diz: entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Isto porque a terceira mulher que acompanhava as duas Marias ao túmulo é chamada de Salomé, por Marcos, e por mulher de Zebedeu em Mateus. Também por inferência, Salomé parece ser irmã da mãe de Jesus, pois em João 19, 25, 4 mulheres são mencionadas: as duas Marias, citadas em Mateus e Marcos, e a mãe de Jesus e a irmã dela.
Se for correto esse entendimento, então João e seu irmão Tiago, por parte de mãe, seriam primos de Jesus. Outro fato que reforça esse entendimento é que durante a crucificação, Jesus entrega sua mãe aos cuidados de João. Em João 19, do 25 ao 27, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Disse ao seu discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para sua casa. O segundo subtópico vai nos dizer seu lar. Parece que a família de João tinha uma situação financeira boa, pois eram pescadores e possuíam empregados. Em Marcos 1, dos 19 ao 20, nos diz: Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando a rede, e logo o chamou. Deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. O segundo tópico da nossa revista vai nos dizer seu encontro com Jesus. Tudo indica que João foi discípulo de João Batista, antes de ser discípulo de Jesus. E o primeiro subtópico vai nos dizer discípulo de João Batista. Em João 1, do versículo 35 ao 37, é mencionado que 2 discípulos de João Batista passaram a seguir Jesus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia dos seus 2 discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. Um deles era André, irmão de Simão Pedro. Em João 1, versículo 40, nos diz: Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguiu Jesus. O outro acredita-se que fosse João, o discípulo amado. O segundo subtópico vai nos dizer: Eis o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, em que João Batista se depara com Jesus, ele fala para João e André que ali estava o Cordeiro de Deus. Daquele dia em diante, tanto André como João passaram a seguir Jesus. Em João 1, do 35 ao 41, nos diz: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia dos 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, pois mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguiu a Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo Jesus. O terceiro subtópico da revista vai nos falar um dos 12 apóstolos de Jesus. Quando Jesus caminhava junto ao mar da Galileia, chamou a João e a Tiago para segui-lo. Marcos 1, do 19 ao 20. Os irmãos imediatamente deixaram seu trabalho de pescadores e se tornaram discípulos de Jesus. Mais tarde, foram convocados para serem apóstolos. Lucas 6, do versículo 12 ao versículo 16, nos diz: Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu-lhes também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos e das irmãs para a diferença que existe entre discípulo e apóstolo. Discípulo, no Novo Testamento, do grego mathetes, significa um aprendiz, alguém que declara ter aprendido determinados princípios com outra pessoa e neles persevera,
sobre a autoridade desta mesma pessoa. Apóstolo, do grego apóstolos, significa um representante, pessoa enviada com uma missão ou mensagem especial. No sentido cristão, nome oficial dos 12 discípulos escolhido por Jesus para acompanhá-lo durante o seu ministério, a quem ele confiou a organização de sua igreja. Alguém enviado como um embaixador que leva uma mensagem representando aquele que a enviou. Notem que as qualificações de um apóstolo incluem ter visto o Senhor Jesus, ser investido com dons miraculosos, que são os sinais, ter sido escolhido pessoalmente pelo Senhor Jesus. E agora, no terceiro tópico da nossa revista, o autor nos convida a falarmos sobre o seu temperamento difícil. João, o discípulo do amor, possuía um temperamento difícil e tinha algumas arestas que precisavam ser aplanadas por Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar a cada irmão, a cada irmã, a fazer uma autoanálise, a olharmos para dentro de nós e buscarmos, através da palavra de Deus, a direção. Nos autoavaliarmos, perguntarmos: Senhor, existem arestas que precisam ser aplanadas? O que dentro do meu comportamento, das minhas ações, das minhas atitudes, do meu temperamento, eu preciso permitir que o Senhor me molde, que o Senhor me transforme? Nós vamos ver agora a história de João, onde ele se permitiu ser moldado, se permitiu passar pela mão do olheiro. E eu quero declarar hoje, com cada um que também se permite declarar: Senhor, eis-me aqui, faça em mim a tua vontade. Molde aquilo que precisa ser moldado, mas me faça ser um vaso de barro que tão somente agrade ao teu coração. Que nós, irmãos, ao falarmos sobre essa palavra que salva e liberta, que é a verdade revelada, Cristo Jesus, que possamos falar em espírito e em verdade, que possamos ser íntegros, que possamos ter o caráter moldado por Cristo, que possamos viver aquilo que nós pregamos, que possamos ser retos e sinceros diante de Deus. Deus nos conhece e que, assim como o temperamento de João foi aplanado, que Deus possa também fazer morada verdadeiramente em cada um de nós e que possamos nos permitir viver o processo de santificação, mas um processo verdadeiro e genuíno, onde nós precisamos estar embasados dentro da palavra de Deus. A história de João mostra o poder do Evangelho para mudar vidas. E o primeiro subtópico dentro do capítulo 3 vai nos falar sobre o seu temperamento explosivo. No Evangelho de Marcos é narrado que Jesus deu a João e ao seu irmão o codinome Boanerges, que significa filho do trovão, devido ao temperamento exaltado e indisciplinado. Em Marcos 3, do versículo 17, nos diz: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. O segundo subtópico vai dizer seu temperamento ambicioso. Em Marcos, capítulo 10, do versículo 35 ao 40, narra o pedido veemente de poder e de superioridade que João e Tiago, seu irmão, fizeram a Jesus. Vejamos os versículos. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que eu faça? Responderam-lhe: Permita-nos que, na sua glória, nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Tal atitude denota uma falta de discernimento a respeito
da verdadeira natureza e soberania de Jesus Cristo. Eles não entendiam que Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. E dentro desse espírito de humildade, de mansidão, de amor, de respeito, é que Jesus também, dentro da sua palavra, nos orienta a viver. Quem quer ser o maior, que seja o menor, que haja humildade e respeito e, acima de tudo, o amor entre os irmãos. O terceiro subtópico vai nos dizer seu temperamento intolerante. João foi repreendido pelo Mestre por causa de sua intolerância ao proibir um homem que, em nome de Jesus, estava expelindo demônios. Assim, está narrado em Marcos, no capítulo 9, do versículo 38 ao 41. O versículo 38 nos diz: disse-lhe João, Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. E após isso, Jesus o repreendeu. Quarto, seu temperamento vingativo. Está escrito em Lucas 9, do versículo 51 ao 52, que João aflora esse espírito vingativo devido à sua indignação, depois que uma vila de samaritanos recusou a entrada de Jesus nela. Jesus ensinou a João a sua natureza longânima de sua missão salvadora. Em Lucas 9, do 54 ao 56, nos diz: vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Todos estes acontecimentos demonstram como João teve o seu temperamento transformado pelo Mestre e de como aprendeu preciosas lições com Jesus. Em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma. Glórias a Deus. O quarto tópico que o autor vai nos trazer a reflexão diz a sua vivência com Jesus. Durante 3 anos, irmãos, João viveu na companhia de Jesus. Em 3 ocasiões no ministério de Jesus, João é mencionado em companhia do seu irmão Tiago e de Simão Pedro. Era o grupo mais íntimo na ressurreição do filho de Jairo, em Marcos 5,37, na transfiguração, Marcos 9,2, e no jardim de Getsêmani, Marcos 14, versículo 33. É João, junto com Pedro, que foi enviado por Jesus para fazer os preparativos para a refeição da última ceia. Lucas 22, versículo 8. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparar-nos a Páscoa para que as comamos. João não é mencionado por nome no quarto evangelho, pois é provável que o discípulo chamado aquele a quem Jesus amava e que se reclinou próximo ao peito de Jesus na última ceia era o apóstolo João. Ele foi encarregado de cuidar de Maria, mãe de Jesus, como pode ser visto em João 19, do 26 ao 27. Foi ele que correu juntamente com Pedro para o túmulo, que foi o primeiro a ver o significado dos lençóis sem corpo dentro, isto é, as tiras largas de linho, como pode ser visto em Lucas, capítulo 23, versículo 53. Semelhantes a bandagens que haviam envolvido o corpo de Cristo. A despeito da ausência do corpo, os panos retiveram a mesma forma e posição de quando o corpo neles estava envolvido. Se alguém tivesse roubado ou removido o corpo, mas deixado os panos, precisaria tê-los desenrolado e não teriam ficado na posição em que Pedro os encontrou. Finalmente, já estava presente quando Cristo ressurreto se revelou perto do mar de Tiberíades, João 21, versículo 1. Mar da Galileia, João 6, versículo 1. Por causa da cidade que Herodes Antipas construiu às suas margens, em honra ao imperador romano Tibério. Esse foi o apóstolo que escreveu o quarto evangelho.
João 21, no versículo 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E agora, no quinto tópico da nossa revista, o autor vai nos trazer por tema seu ministério apostólico. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, João, juntamente com Pedro, além de operar sinais e milagres em nome de Jesus, como pode ser visto em Atos capítulo 3, versículo 2, 3, 6 e Atos capítulo 4, versículo 22, que nos diz: era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que eles dessem uma esmola. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara aquela cura milagrosa. João também demonstrou muita coragem na atividade de proclamar o Evangelho no templo e no sinédrio, enfrentando toda a fúria das autoridades judaicas, as quais os reputavam como homens iletrados e impuros. Atos 4, versículo 13, Atos 5, versículo 33 e 40, Atos 4, versículo 20, Atos 5, versículo 29. Diz assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Durante vários anos, João foi um dos líderes da igreja em Jerusalém. Pode ser visto em Gálatas 2, versículo 9. E participou da imposição de mãos sobre os samaritanos que haviam se convertido através do ministério de Filipe. Atos 8, versículo 14. Não se sabe com exatidão quando deixou Jerusalém, mas há indícios que foi pastor na igreja em Éfeso e de lá foi exilado para a ilha de Patmos. Está em Apocalipse 1, versículo 9. Ele foi exilado e foi levado por causa da sua fé. E agora, no sexto tópico da nossa revista, o autor vai nos dizer seus escritos inspirados por Deus. Em face de todo o estudo que foi explanado, concluímos que o apóstolo João foi um dos mais prolíficos, que produz muito, que é fértil, produtivo, do Novo Testamento, depois do apóstolo Paulo, escrevendo o Evangelho de João, as 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, e o livro de Apocalipse. E o primeiro subtópico do capítulo 6 vai nos dizer sobre o Evangelho. Quando João escreveu seu Evangelho, ele tinha um propósito nítido: crer em Jesus e ser salvo. João 20, versículo 30 e 31. João fez uma seleção dentre um número maior de sinais disponíveis, com o propósito, ao narrar esses fatos, de levar seus leitores a crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. O segundo subtópico vai nos falar sobre as 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João. João escreveu a primeira carta como um tratado para combater e desmascarar as atividades dos falsos mestres, que haviam rompido com a igreja e tentavam seduzir os fiéis, e ainda para dar aos crentes a certeza da salvação. A segunda e a terceira carta de João foram escritas para igrejas locais. E o terceiro subtópico vai nos falar sobre o livro de Apocalipse. Este último livro do cânon é do mesmo caráter que distingue os livros de Daniel e Ezequiel, e que teve o objetivo de animar e estimular os crentes em tempos de perseguição e dificuldades, com a sua promessa de proteção divina aos salvos em relação ao juízo divino sobre o mundo. Ele mostra que Deus é soberano e, no fim, intervirá de maneira catastrófica para cumprir a sua boa e perfeita vontade. João conclui Apocalipse com a visão dos novos céus e da nova terra e do estabelecimento do reino messiânico prometido, onde os crentes reinarão com Cristo eternamente.
Glórias a Deus. E agora, caminhando para a nossa conclusão, João, após o seu encontro com Jesus Cristo e tendo sua vida totalmente transformada por ele, foi um homem de profundo conhecimento espiritual e dotado de disposições efetivas que o levaram a ser o discípulo que Jesus particularmente amava. João 13, 23, João 19, 26, João 20, versículo 2. Esse amor tanto o caracterizou que somente na sua primeira carta ele emprega 50 vezes a expressão amar. Há uma tradição que João permaneceu em Éfeso até uma idade avançada, e Jerônimo relata que quando João tinha de ser carregado para as reuniões cristãs, ele costumava repetir por muitas vezes: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Eu vou repetir: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E esta é a mensagem que João quer transmitir para nós, enquanto estudarmos as 3 epístolas. E eu concluo com a passagem de 1 João 4, do versículo 7 ao 11, em que ele nos diz: amados, amem-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós e enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Que possamos viver verdadeiramente o amor de Deus, que não seja apenas uma frase escrita em uma revista, mas que seja uma frase vivida na essência do nosso coração. Que possamos verdadeiramente ser testemunho, ser luz, ser amor. Que possamos edificar vidas com o nosso falar, com o nosso testemunho. Que possamos ser usados como servos de Deus e fazer tão somente aquilo que agrada o coração de Deus. Que assim como João teve a vida moldada e transformada, que possamos nos permitir que Deus molde aquilo que precisa ser moldado em nós, para que possamos viver esse amor genuíno, esse amor verdadeiro, amar a Cristo e amar aos nossos irmãos. Qual tem sido o meu e o seu testemunho? Nós temos sido e vivido esse amor? Nós temos edificado vidas? Deus nos sonda e Ele conhece a resposta. Eu desejo que o Espírito Santo de Deus ministre ao nosso coração e que possamos viver em espírito e em verdade, verdadeiramente viver em amor, verdadeiramente nos pautar com a palavra de Deus, aprendermos com ela e praticarmos. Eu desejo que tenhamos um dia abençoado na santa e doce presença de Jesus Cristo. Amém.